assim estamos em condições tanto de dar os cumprimentos à Sra. Presidente da CCDR do Centro, a Sra. Doutora Isabela Macheno, e dizer-lhe que esta audição vem no seguimento de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD no âmbito que era proposta de lei. À época, quando estas audições acho que foram aprovadas, ainda não tinha sido aprovada, ainda era a proposta de lei 42. Terá 5 minutos para a intervenção inicial o grupo parlamentar que apresentou o requerimento, depois a Sra. Presidente terá 5 minutos e depois haverá uma ronda única de 3 minutos por partido, ao qual depois no somatório terá esse tempo para a resposta ou até esse tempo. Portanto, sem grandes demoras, dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Senhoras Presidentes e Srs. Deputados. Rapidamente, para não estar a ser maçador para quem já tem estado a discutir esta questão há uns dias, mas sem desrespeitar a nossa convidada, a quem agradeço a presença, para, no fundo, fazer um pequeno enquadramento do que é que motivou este nosso requerimento, umas breves notas. A sensação que dá, quando nós olhamos para este processo aqui, deputados eleitos há menos de um ano, para uma Assembleia que decidiu esta matéria, ela está decidida, não é? A sensação que temos é que isto foi andando, claro, já havia conversas há meses, há anos, este é um assunto que anda em cima esta mudança dos municípios, dos municípios que ficam a sul do Rio Tejo, aqui na região de Lisboa, para uma nova NUDES, uma nova unidade territorial para fins estatísticos. Isto já andava, foi discutido, foi sendo falado por muita gente. Mas aqui, do ponto de vista dos deputados, é assim, não se disse nada, até que, de repente, dá-me ideia que houve ali um assessor no Ministério da Coesão Territorial que olhou para o calendário e disse assim, epá, devíamos ter tratado disto mais cedo. Então, de repente, aparece aqui em uma catadupa em dias, em poucas semanas, e do ponto de vista dos deputados, quase de um dia para o outro, fomos chamados a votar uma coisa sem estudos técnicos, sem parecer da Associação Nacional de Municípios, sem parecer da Associação Nacional de Freguesias, tudo o que é pareceres obrigatórios, estudos técnicos que seriam no mínimo recomendáveis para saber o que é que acontece àqueles que estamos a mudar de sítio e o que é que acontece aos outros, que vêm sair municípios do seu território ou entrar, porque isto vai trazer uma reconfiguração global dos fundos. De repente isto tudo foi decidido tecnicamente de um dia para o outro, foi exatamente assim. A decisão está tomada, é uma lei que entretanto saiu, mas ficam aqui um conjunto de dúvidas sobre o que é que vem para a frente. Para já, continuamos a receber aqui imensas sugestões, moções que diferentes assembleias municipais de diferentes municípios nos fazem chegar, dizer nós queríamos ter sido ouvidos, queríamos ter tido também, por exemplo, uma oportunidade também para mudarmos de unidade territorial. Não nos foi dado. Ainda ontem estivemos numa visita pela parte interior da região centro e havia quem defendesse porque é que não se parte a região centro em duas NUTES 2, uma juntando os concelhos do litoral mais ricos e outra juntando os do interior mais pobres. De repente, estas dúvidas surgem todas e não houve sequer tempo para falarmos sobre elas antes da decisão ser tomada. E, portanto, a nossa tentativa, a nossa vontade de ouvir as diferentes CCDRs, e com isto me calo, é um bocadinho para perceber em que ponto é que cada uma das CCDRs foi chamada a esta decisão, se também chegam às CCDRs, aquilo que nos chega aqui a nós na Assembleia da República, que é vozes perguntando-se porquê é que não fomos ouvidos, vozes dizendo também queríamos ter mudado e ninguém nos perguntou se queríamos fazer tal coisa. O fundo desta questão, só para terminar, o fundo desta questão é claro para nós, o PSD concorda com a autonomização da região de Setúbal, ela era consensual, aliás foi consensual entre todos. Aquilo com o que não nos podemos conformar é a forma
completamente atabalhoada e atropelando aquilo que eram, enfim, o que eram as obrigações legais de quem trouxe cá esta proposta, aquilo com que não nos conformamos é esse processo pelo qual chegámos a uma finalidade que até era boa, mas que acaba diminuída pela pouca qualidade do processo legislativo que aqui nos trouxe. E era sobre isto que eu queríamos também ouvir a região centro, uma vez que a região centro é uma das afetadas destas alterações que estão em curso. Há um conjunto de municípios que outrora foram da região de Lisboa e Val do Tejo e depois agora estavam do ponto de vista dos fundos dentro da região de Coimbra. Outros, entretanto, já tinham passado para o Alentejo e agora voltam ao Simples. Há aqui mudanças. E a pergunta, especificamente para a nossa convidada da região centro, é como vai ficar a região centro depois destas alterações? Melhor ou pior? Ou podíamos ter ido mais longe e podíamos ter feito ainda melhor do que o que fizemos? Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora sim, dou a palavra à Sra. Presidente da CCDR Centro. Muito bem, muito obrigada, muito boa tarde a todos. Sra. Presidente da Comissão, um prazer encontrá-los aqui. Muito fácil de responder essa questão, porque o problema, o Sr. Deputado fez, na sua apreciação final, pôs o dedo na ferida, ou seja, a região centro, durante muitos anos, tinha uma configuração que é a mesma configuração que tem atualmente para efeitos da gestão normal da CCDR, que é a chamada gestão tradicional da CCDR, para efeitos do ambiente, etc., do desenvolvimento do território, organização do território, etc., tem uma configuração. E a partir de 2000, do início do CREN, portanto 2007, mais ou menos isso, ficou com uma região alargada, incluindo na região centro, para efeitos exclusivamente da gestão de fundos comunitários, as regiões do Oeste e do Médio Tejo. E a partir daí a região centro tem duas realidades. Eu digo tem porque por enquanto ainda tem. Só irá perder, vai ter até ao fim deste quadro comunitário, não é? Depois é que perderá. Que é a realidade para as suas funções tradicionais, daquilo que foram sempre as funções tradicionais da CCDR, e uma configuração diferente, maior, com 100 municípios, para aquilo que é a gestão dos fundos comunitários. E esta situação foi sempre muito pouco confortável para os municípios que estão nestas circunstâncias, ou seja, da comunidade intermunicipal do Médio Tejo e da comunidade intermunicipal do Oeste. Porque para estes efeitos práticos é sempre com Lisboa e Val do Tejo e para efeitos de fundos comunitários é connosco. Entendi sempre e foi-nos sempre manifestado um certo desconforto. Compreendeu-se na altura e foi aceito, porque foi uma maneira expedita de ter recurso a fundos comunitários em melhores condições, não só em termos de volume financeiro, como também em termos de taxas de financiamento, mas sempre de uma forma desconfortável. Portanto, para nós, região centro, tivemos sempre estas duas realidades. Sempre estas duas realidades, nem podia ser de outra maneira. A nossa região, com a saída destas duas comunidades intermunicipais, volta à sua configuração inicial e que é a atual, que é para efeitos das funções tradicionais da CCDR. Portanto, não tem um impacto significativo sobre a CCDR Centro, porque a CCDR Centro continua exatamente com a mesma configuração, com as mesmas responsabilidades que tem atualmente. Fica expurgada naquela componente da gestão de fundos comunitários com a criação daquela nova NUTS 2, formada pela Lesíria, pelo Oeste e pelo Médio Tejo. Portanto, eu entendo que esta vontade de que isto acontecesse por parte destes atores do território, destes municípios, é evidente por este desconforto que sempre se notou, que haveria de haver uma oportunidade em que isto fosse posto no chão. Qual foi a forma? Havia duas hipóteses. Ou passavam em tudo, para todas as componentes, para o centro, ou passavam tudo para Lisboa, que não lhes agradava muito na medida em que iriam perder exatamente a questão da região menos desenvolvida e os fundos, ou então criavam esta nova figura. E foi a opção, eu não tenho grandes dúvidas, que foi a opção dos autarcas deste território, sobretudo, não conheço a situação da Lesíria, com quem não lido tão proximamente, mas não tenho dúvida nenhuma que é a opção do Médio Tejo e do Oeste em que se juntarem e criarem uma NUTS 2 com esta configuração. E esta foi a razão principal. Agora o Sr. Deputado pergunta-me, nós fomos ouvidos, em determinada altura, no Conselho de Concertação Territorial. O Sr. Primeiro-Ministro pôs-nos numa reunião que houve, até a primeira reunião em que nós, CCDRs presidentes, começamos a fazer parte,
do Conselho de Concertação Territorial. Foi-nos perguntado qual era a nossa opinião, e a minha opinião, que lá transmiti, foi: se isto for a vontade do território, com certeza que não iremos fazer qualquer tipo de entrave, nem criar problema, porque, no fim de contas, nós voltávamos à nossa configuração natural. E portanto, foi-nos perguntado. Agora, outra resposta a uma pergunta que fez: tem-nos chegado manifestações de incómodo. A única manifestação de incómodo mais recorrente é em relação ao município de Vila de Rei. Quanto ao resto, pacífico. Não há, eles continuam, aquelas duas comunidades intermunicipais continuam a relacionar-se connosco naturalmente, porque para efeitos de fundos comunitários até ao fim deste quadro continuam a ser nossas e, portanto, tudo igual, sem problema nenhum. Vila de Rei manifesta, sobretudo, alguma falta de informação. Isso é, percebo que não foi devidamente, as coisas foram-se adiantando e, para todos os efeitos, foi sempre considerando que pertencia ao Médio Tejo e, afinal de contas, as coisas já estavam precipitadas para o passar para a Beira Baixa. E, portanto, é a única, porque, por exemplo, a Sertã, que são as duas ali daquele território que passaram para a Beira Baixa, a Sertã, de acordo com o que eu percebo e daquilo que tenho sentido, pacífico, não vejo nenhum problema, nenhuma angústia a passagem para a Beira Baixa. Ao contrário de Vila de Rei, que ainda anda num processo de não saber muito bem o que é que há de fazer e algum incómodo por não ter tido, enfim, não terem partilhado mais proximamente desta vontade que viesse a acontecer. Muito obrigada, Sra. Presidente. Entramos na ronda dos 3 minutos e dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista pela palavra do Sr. Deputado Ricardo Lima. Sim, dou a palavra. Lino. Sou de Coimbra, não sou de Loures. Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cara Sra. Presidente da Sociedade Rocente, doutora Isabel Damasceno, o que nos traz aqui hoje é um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD sobre a proposta de lei número 42, um diploma que procede à alteração do regime jurídico das autarquias locais, aprofundando o regime das áreas metropolitanas e das comunidades intermunicipais. Pois bem, o diploma seguiu e cumpriu com toda a tramitação legislativa, assumindo ao dia de hoje força de lei, o que retira, inevitavelmente, a atualidade política este requerimento do PSD. Mas queria, antes de mais, clarificar esta lei que promove, de facto, uma reforma administrativa, mas muito limitada quanto à sua extensão, ajustando o modelo de organização administrativa no território ao nível das entidades intermunicipais, nomeadamente 3 questões. Procedeu-se à definição da Comunidade Intermunicipal da Grande Lisboa e da Península de Setúbal, a integração dos concelhos da Sertã e de Vila de Rei na Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, que continua a integrar a região Plano e a Nunes 2 Centro, e a alteração da designação da atual Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, que passa a designar-se Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso. Verdadeiramente tratam-se de pequenos ajustes, integrações e designações, mas de impacto bastante significativo na vida dos cidadãos e no funcionamento das empresas, em particular na região da Península de Setúbal, onde, apesar da forte relação funcional com a Grande Lisboa, não deixa de ser distintas e com dinâmicas variadas dentro do mesmo sistema metropolitano. Quero salientar, enquanto deputado do PS, que a criação das novas NUTs da Península de Setúbal garante justiça no acesso a fundos comunitários e é o culminar de um longo processo político que responde às dinâmicas territoriais. Feito o enquadramento político necessário para marcar a posição do PS e a nossa votação favorável à então proposta de lei 42, gostaria de aproveitar a presença da doutora Isabel Damasceno enquanto Presidente da CCDR do Centro, aqui na 13ª Comissão Parlamentar, para ouvir, em 2 questões, as suas considerações sobre o processo de descentralização em curso e perguntar-lhe também sobre a necessidade de haver, ou não, no seu entendimento, uma coesão territorial mais estável que vá para além da mera gestão dos fundos comunitários, ou repartição dos fundos comunitários. Vejamos o exemplo positivo da integração da Sertã e Vila de Rei na Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, onde verificamos a consolidação de um território da Beira Baixa mais próximo da figura do distrito. Para um regionalista convicto, conhecedor das virtudes políticas da administração, da descentralização administrativa em curso, entendo que é chegada a hora de debater profundamente o ordenamento do território e repensar alguns limites administrativos em vigor. Os municípios, os distritos, as comunidades intermunicipais, as comarcas judiciais, as direções regionais de saúde, educação ou cultura têm de estar sobrepostas e consolidadas dentro da respectiva CCDR. É urgente se reduzir o mapa administrativo de Portugal e reforçar a nossa coesão territorial. Disse. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Do Grupo Parlamentar do PSD, tenho a palavra à Sra. Deputada Cláudia André, certo?
Obrigada, Tiago. Muito obrigada, Sra. Presidente. A Sra. Presidente desta Comissão, Sra. Presidente da CCDR Centro, Senhoras e Senhores Deputados, estive a ouvir com muita atenção o que a Sra. Presidente Isabel Damasceno referiu e, na verdade, aquilo que o município, ou os municípios de Vila de Rei e da Sertã viram com esta lei de 24A, não foi, a questão não é acima onde estarão futuramente integradas, mas sim o facto de terem sido completamente menosprezadas no que toca à auscultação por parte do Governo. Aliás, é público e todos nós temos conhecimento do comunicado que a própria Câmara de Vila de Rei, Câmara Municipal de Vila de Rei, fez, afirmando perentoriamente que a auscultação sob o entendimento de Vila de Rei não aconteceu em qualquer reunião e em qualquer altura. E, portanto, a não ser posteriormente. Também na CIM da Beira Baixa, que esteve também em audição por motivo do mesmo tipo de requerimento que o PSD fez, o Sr. Presidente João Lobo referiu que esteve efetivamente, enquanto Presidente da CIM, esteve reunido com o Governo a propósito desta lei, mas 2 vezes, mas depois da lei ter sido publicada. Ou seja, as comunidades intermunicipais e os próprios municípios não foram ouvidos. E a gravidade da questão é essa, precisamente porque, como sabemos, configura uma clara violação do princípio de autonomia das autarquias locais. Além disto tudo, Sra. Presidente, o próprio município de Vila de Rei manifesta a preocupação sobre não o que estará a acontecer com o 2020, porque esse está a ser concluído, como sabemos, mas toda a estratégia que o município de Vila de Rei tinha para o horizonte 2030 foi definida no âmbito da Comunidade Intermunicipal da Médio Tejo, precisamente porque não fazia a mínima ideia do que estava a ser pensado, para concretizar tão cedo, e esta estratégia está definida com a intermunicipalidade que os próprios programas assim desejam e, como todos nós sabemos, conforme é desejável. E a grande questão para o município, pelo menos o de Vila de Rei, e neste caso pergunto ao PSD, também para o município da Sertã, como é que vão ser transferidas e operacionalizadas todas estas estratégias que foram definidas, ignorando completamente que passariam para a CCDR Centro, que se manteriam na CCDR Centro, conforme lá estão ainda, e estarão, mas que não estariam de acordo já com o Plano Intermunicipal da Médio Tejo. A grande questão não é se estes municípios manifestam ou não alguma preocupação. A grande questão é mesmo a nossa preocupação sobre o futuro dos fundos de 2030, pois sabemos que as estratégias das duas CIMs serão necessariamente diferentes. Como é que vai articular as NUTS 2 entre a CCDR Centro e a CCDR da Médio Tejo, onde participará a Médio Tejo? Como será articulado e como será regulamentado, uma vez que a Sra. Ministra da Coesão Territorial já se comprometeu, pelo menos com o Conselho de Vila de Rei, que a estratégia do 2030 sairia da Comunidade Intermunicipal da Médio Tejo e não da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa. Portanto, isto foi um compromisso da Sra. Ministra. A Sra. Ministra, em audição regimental, disse o que iria publicar e registar em regimento próprio, ou em regulamento próprio dos fundos comunitários 2030. Portanto, eu gostaria de saber, Sra. Presidente, concluindo, Sra. Presidente, agradeço a sua compreensão, concluindo, qual é, efetivamente, a forma que vão encontrar para que os fundos e a programação de Vila de Rei se mantenha nos NUTS 2, onde está o Médio Tejo, e na CIM Médio Tejo. Como é que vão articular? Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, Joana Cordeiro. Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente da CCDR Centro, agradecer a sua disponibilidade para estar aqui nesta audição e não posso deixar de reforçar, apesar dos Srs. Deputados já terem ouvido eu dizer isto várias vezes, que de facto reconhecemos que esta audição deveria estar a acontecer dentro de um processo legislativo normal, em sede de especialidade, e não é isso que está a acontecer. Somos confrontados com uma proposta de lei que está pronta, que foi votada de uma forma, foi decidida e votada de uma forma completamente atabalhoada.
porque, e independentemente de nós podermos ou não concordar com ela, de concordarmos com o objetivo dela, não podemos aceitar toda a forma como este processo foi feito, que deixou de fora os contributos de várias entidades e muitos que eram obrigatórios, mas principalmente úteis e de envolvimento de todo o território neste tipo de decisões. Também, repetindo aqui um bocadinho para os senhores deputados, mas não para a senhora Presidente, relativamente à criação da Comunidade Intermunicipal da Península de Setúbal, como no dos 3, eu gostava de referir que a Iniciativa Liberal tem vindo a defender publicamente esta decisão, portanto, obviamente, concordamos com ela, parece-nos justa, porque, obviamente, a Península de Setúbal tem sido sempre prejudicada por estar atrelada aqui à região de Lisboa e, principalmente, sendo grave não existirem dados estatísticos e autónomos da Península de Setúbal, o mais grave é, de facto, ter sido uma região muito penalizada no acesso aos fundos estruturais e que isso contribuiu, seguramente, para o degradar económico e social que a Península de Setúbal assistiu. Relativamente a perguntas concretas, o que eu lhe queria perguntar, já aqui referiu, e tinha para lhe perguntar se de facto a CCDR Centro tinha sido ouvida no âmbito deste processo, já aqui referiu que sim. Gostava também de perceber o impacto que esta reorganização pode ter, também já aqui referiu, mas se quiser detalhar mais, se considera que esta reorganização faz sentido, se é mais justa para o território, ou se corremos aqui o risco de estar a retalhar o país em várias parcelas, sem um fio condutor, apenas para responder aqui a situações pontuais ou de pretensões políticas. Depois, para terminar, pergunto-lhe se, nomeadamente sobre os territórios que estão sobre a tutela da sua CCDR, se existem territórios que beneficiariam também daqui de algum tipo de desagregação em NUTS 3 ou NUTS 2, ou se eventualmente considera que alguns dos territórios com esta reorganização podem ter ficado prejudicados. Obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Não havendo mais intervenções, temos 3 grupos parlamentares, ao qual terá 9 minutos, senhora Presidente. Até. Muito bem, muito obrigada. Então vou tentar responder. Em relação à questão mais ampla que aqui foi trazida pelo senhor deputado do Partido Socialista sobre a descentralização, e a minha opinião, no fundo, foi isso que me foi pedido, eu acho que há aqui 2 processos de descentralização em curso. Há uma descentralização para os municípios, do governo para os municípios, de várias tarefas que estavam na responsabilidade do Poder Central e que estão a tentar transferir paulatinamente para os municípios. Eu não posso deixar de manifestar que eu fui Presidente da Câmara durante 12 anos. E, portanto, com certeza que não me ouviram dizer outra coisa a não ser que concordem em absoluto toda a descentralização possível para os municípios. Até porque muitas das coisas que estão a ser descentralizadas, muitas das tarefas que estão a ser descentralizadas já eram executadas pelos municípios. Quando nós falamos que estão a fazer um processo de descentralização na saúde, nos centros de saúde, nos arranjos dos centros de saúde, nas recuperações dos centros de saúde, poucos eram os municípios num país que não faziam isto. Portanto, o que se está agora a passar é a formalização de uma coisa que já era feita de uma forma ad hoc. Portanto, é claramente positivo. A minha convicção é para bem das populações, as populações serão melhor servidas. Não há dúvida nenhuma que a Câmara resolver o problema do dia-a-dia, do que se passa num centro de saúde ou até numa escola, está muito melhor posicionada para isso. É evidente que, se tudo corre às mil maravilhas daquilo que me chega, é evidente que não, há coisas sempre que falham nestes processos. Mas, de uma maneira geral, eu sou claramente a favor e faço uma apreciação positiva. Outra coisa é o processo que se irá iniciar de transferências para as CCDRs. Um processo que é realmente muito disruptivo, muito intenso, e que eu considero da seguinte forma: poderá vir a ter grande sucesso e ser muito importante que isso aconteça para outra vez, mais uma vez, para ir de encontro àquilo que são as necessidades das populações. É preciso acontecerem 2 coisas simultaneamente. É preciso fazer-se com as pessoas e fazer-se para as pessoas. O que é que eu quero dizer com isto? É preciso fazer-se com as pessoas que vão ser integradas, cujos serviços vão ser integrados. Portanto, há aqui ações permanentes de diálogo junto destes serviços que vão ser transitados para as CCDRs, para as pessoas perceberem
que não há aqui nada contra elas, mas antes, pelo contrário, elas até poderão ficar mais próximos de quem decide, o que poderá ser vantajoso. E se calhar isto nem sempre foi bem explicado, ou ainda não foi, mas terá que ser. E os serviços têm que ser, o efeito prático desta integração tem que ser de tal maneira eficaz que o cidadão comum perceba a vantagem. Porque se nós vamos integrar os serviços e depois o cidadão comum continua sem perceber que há grandes vantagens em ter ali um processo decisório mais perto dele, então não valeu a pena. Portanto, com estes dois cuidados, que não são de pormenor, são dois cuidados importantes, a minha convicção é que se isto for feito, vai correr bem e é muito bom. É muito bom para os cidadãos e vai ter resultados práticos no dia-a-dia da vida das pessoas. Um exemplo, um empresário que quer efetivamente licenciar um processo qualquer da vida dele, da empresa dele, é tudo no mesmo sítio, não precisa de ir à CCDR para tratar de uma coisa e depois ali ao lado, por acaso em Coimbra até mesmo ao lado, à APA ou à RH para tratar de outra coisa. Não há nenhum cidadão que perceba isto. Portanto, faz sentido, por acaso não é o meu exemplo não foi o mais feliz, porque este não é um dos que está para ser concentrado, ao contrário do que devia ser. Porque a ARH, a APA, devia ser daqueles que deviam ser transferidos, porque é uma constante de necessidade desse tipo de serviço. Pois fica aqui a mensagem, que também era importante que isso acontecesse. Mas os outros, já vai acontecer com os outros. E isto é muito importante que o cidadão sinta agora. Não pode ser contra quem fazia o serviço até agora, nem pode ser de maneira a que as pessoas não percebam a sua vantagem. Portanto, é a mensagem que eu deixo sobre isso genericamente. Relativamente às questões da situação concreta daqueles dois conselhos, que foi muito sobre isso que a senhora deputada fez as perguntas, aquilo que eu volto a dizer, a minha opinião é sempre ir de encontro àquilo que é a vontade dos municípios. E eu percebo que, neste momento, a vontade do município de Sertã é claramente, não me pergunte bem ou mal, mas é claramente aceitar pacificamente a passagem para a Beira Baixa. Do ponto de vista de CCDR, daquilo que era a CCDR, com quem eles trabalhavam na revisão do PDM, dos planos de pormenor, etc., continua a ser a CCDR Centro, e, portanto, eu já estou a responder, de certa maneira, à senhora deputada da Iniciativa Liberal, dizendo-lhe que a CCDR não vai sentir nada, a CCDR do Centro não vai sentir nenhuma diferença sobre aquilo que está a acontecer no que diz respeito à mudança destes conselhos. Nada, continua com a mesma realidade. Eu volto a dizer que provavelmente não terá havido um contacto tão necessário que teria que ter havido junto dos municípios, para eles perceberem não só a abrangência do que estava em causa, mas sobretudo os timings. Porque o que eu percebi é que, em determinada altura, a Câmara, as duas câmaras em questão, avançaram com a negociação com a CIM do Médio Tejo, porque se convenceram que a mudança iria acontecer, mas só acontecia em 2027. E porquê em 2027? Porque era o momento em que é criada a NUTES 2. E como eles não querem, isso nunca quiseram, pertencer àquela nova NUTES 2, certo, ou à chamada OVT, nunca quiseram, eles disseram sempre, nós não queremos isso, nós queremos continuar a pertencer à NUTES 2 do centro. Eles convenceram-se, agora não me pergunto se convenceram legitimamente ou foi alguém que os convenceu, não faço ideia, mas no espírito deles estava de que isto só tudo ia acontecer em 2027, no fim deste quadro comunitário. E, portanto, assim sendo, vamos negociar o nosso plano de ação com a CIM, com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, e não da Beira Baixa. Pronto. A verdade é que não aconteceu isso, não aconteceu que isto ficaria adiado mais para a frente e aconteceu agora, e, portanto, agora dizer assim, é irremediável? Não é, claro que não é. E eles podem perfeitamente aderir à CIM da Beira Baixa, sem qualquer tipo de problema, desde que tenham vontade que haja uma opção política. Quer dizer, eu vejo perfeitamente a Câmara da Sertã já num processo negocial. Eu ainda ontem estive na CIM da Beira Baixa a negociar o pacote financeiro que iremos entregar àquela CIM, que vai alterar por força desta mudança. Quer dizer, nós temos um pacote a contar com 6 municípios. A partir do momento em que haja 2 que vão para lá, naturalmente tiramos ao Médio Tejo e acrescentamos à Beira Baixa. Isso é simples de fazer. Mas o que isto só para dizer que eu já vejo, por parte do município da Sertã, em interligações e em preparação destas mudanças com a CIM da Beira Baixa.
porque, enfim, para preparar o caminho, como é evidente, porque daqui a 2 dias tem que estar a distribuir o dinheiro entre eles. É evidente que o Médio Tejo perderá 2 municípios, já está preparado. Nós temos aqui um papel de ajudar a fazer as contas para transferir os projetos. Pergunta-me, mas haverá projetos que podem efetivamente continuar a ter... Não, perguntou-me a mim. Pois, isso agora terá que perguntar outra vez à senhora Ministra se assim o entender. A mim perguntou-me. Eu direi que o ideal, eu vou dizer aquilo que é o ideal. Eu, se estivesse no lugar daqueles municípios, passava integralmente. Integralmente. Se a decisão é esta, passo com tudo. Se efetivamente claro que há projetos a acabar no 2020, mas esse específico. Agora, projetos para o futuro, para serem financiados pelo 2030, o correto e o ideal era que passassem tudo para a beira baixa. Ficavam já arrumados no sítio certo. Não acho que haja grandes obstáculos do ponto de vista territorial, do ponto de vista cultural, há muitas afinidades. E, portanto, há que resolver o problema. Se houve uma falha de informação em determinada altura, ou eles pensaram que a coisa era diferente, provavelmente aconteceu. E isso fragilizou-os porque avançaram com as negociações na cima do Médio Tejo. Mas é remediável, perfeitamente remediável e muito fácil de remediar, assim fosse tudo, não é? Muito bem. Muito obrigada, Sra. Presidente, pelos seus esclarecimentos, pela presença. Desejo-lhe continuação de bom trabalho. Muito obrigada a todos. E para todos nós, o Sr. Presidente da CCDR Algarve já lá está fora, portanto, peço que não saiam, por favor, enquanto eu vou e venho.